Um bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, aos queridos irmãos que também nos acompanham pelas redes sociais, em nosso canal, não só do Facebook, como também do YouTube, aos queridos irmãos espirituais aqui presentes, nos auxiliando sempre, como também a egrégora espiritual da casa, que de forma ininterrupta trabalha para com todos nós das duas dimensões da vida, tanto a material como a espiritual, fazendo com que sim tenhamos dias melhores e assim consigamos cumprir com as nossas obrigações em nossos programas reencarnatórios. E o tema que nos foi proposto para que estivéssemos trabalhando com os queridos irmãos e irmãs dessa manhã agradável de sábado está inserido em o Evangelho segundo o Espiritismo. Estaremos trabalhando num tríplice aspecto para que tragamos algumas peculiaridades desse título, onde em o Evangelho segundo o Espiritismo vamos trazer alguns pontos do capítulo 24, como também vamos trazer alguns pontos do capítulo 28. E ainda nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo as coletâneas de prece, que é aquele finalzinho do livro com várias preces dedicadas a determinadas situações, e essa prece está inserida ao título Aos Inimigos. E ainda temos também algumas informações em relação ao Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que nós vimos agora há pouco, publicado desde 18 de abril de 1857, a primeira obra da codificação kardeciana, fazendo com que assim consigamos, com esse título da manhã de hoje, que é Coragem da Fé, fazer com que saiamos, sim, com mais coragem e com mais fé sobre os nossos desafios existenciais, e como aqui foi dito um pouco antes, nós somos conscientes deles, e que façamos com que nós os trabalhemos a cada dia que passa com mais assertividade para o nosso benefício e, acima de tudo, contagiando o meio ao qual nós estejamos inseridos, que assim que nós conseguirmos modificar o meio, construir o mundo de regeneração, não pela palavra imposta, e sim pelos atos aplicados, que é o que faz com que nós possamos nos transformar. E Jesus Cristo traz ali no Sermão do Monte algumas das bem-aventuranças, e nós vamos trazer a primeira para que já façamos essa reflexão sobre o nosso título, que é Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. E quais seriam essas justiças, colocando no plural, a qual Jesus se referia, não só à humanidade daquela época, mas também a posteriori, as reencarnações posteriores que todos nós estaríamos estagiando no planeta Terra. Será que seriam justiças em relação ao que nós vemos nas leis, ou até mesmo em algumas situações que nós vivenciamos dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho? Então, é algo que nós precisamos avaliar também dentro desse tema. E ainda vem a outra bem-aventurança que nos convida a uma reflexão dentro desse tema, que é a bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E por que por amor à justiça? E por que vai ter que ser perseguido? Muitas vezes que nós estamos empreendendo alguma situação em nossas vidas, em nossas particularidades, e nós vemos que o meio não age de determinada forma, mas nós sabemos que se nós agirmos daquela forma, consciencialmente falando, individualmente falando, nós estaremos cumprindo com as nossas obrigações, primariamente falando, de cristãos, secundariamente falando, na escola da codificação kardeciana, do Pentateuco kardeciano. Então, sim, quando Jesus disse que nós poderíamos sofrer essas perseguições, sejam elas diretas ou indiretas, nós estaríamos trilhando caminhos que poderiam ser muito mais difíceis, mas que nós precisaríamos ter um objetivo, uma meta a ser alcançada em cada uma de nossas sucessivas reencarnações. E ainda a sofremos, queridos irmãos e irmãs, nesse século XXI, início de terceiro milênio? Sim, mas não temos que nos preocupar com o que o meio faz ou deixa de fazer, e sim o que nós estamos nos policiando em relação à reforma íntima, que a todos nós a doutrina nos convida a empreender em nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, no anonimato, que é melhor ainda, porque aí mais mérito receberemos nessa encarnação ou nas outras sucessivas, ou na erraticidade, quando voltarmos para o mundo espiritual, porque sim, também lá nós podemos ser úteis, podemos estudar, trabalhar, para que programemos novas oportunidades que nós não pudemos concluir na anterior ou nas anteriores. Então, que essas perseguições sejam uma válvula para que nós nos melhoremos a cada dia que passa. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós
toda espécie de mal, por minha causa, pela causa do Cristo, que é esse desenvolvimento que nós estamos falando, essa necessidade de reforma íntima, essa transição que nós temos que fazer em nossas vidas e principalmente não nos preocupar com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer por meio, que nós a façamos. O que o nosso mentor individual que está conosco sempre nos 7 dias da semana, em estado de vigília, ou até mesmo quando estamos desdobrados nas madrugadas enquanto o corpo físico repousa, ele espera de nós. Será que ele está preocupado com o que nós temos que nos espelhar em relação ao mundo? Ou o que faz com que nós entendamos o Novo Testamento do Cristo, a sua vida e obra, seus aproximados 33 anos de vida física que aqui ele esteve conosco. Ele não veio apenas teorizar, ele veio praticar. Ele, os apóstolos, as casas do caminho, que em obra Paulo Estevão, de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, nós vimos ali o esforço inicial que renderia frutos a posteriori, que se nós estamos os comendo e tendo essa oportunidade de os desenvolver acima de tudo para o nosso benefício. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Não só os profetas, mas também quantos que nós vemos aí nesses 20 séculos aí anteriores, da época que Cristo esteve uma única vez conosco encarnado, que sofreram nas suas diversas formas aí perseguições diretas ou indiretas, mas tinham um objetivo. E hoje estão colhendo, estão sendo úteis, continuando a sua caminhada evolutiva na asa do intelecto, como também na asa da moral, que são as duas asas do espírito imortal, que todos nós, sem exceção, no reino nominal, precisamos desenvolver para que alcemos novos voos aí nas muitas moradas da casa do Pai, e que eles são os nossos exemplos, os conhecidos como também os que não são conhecidos, os que trabalharam e muito no anonimato, e que possamos sim ter a certeza de que eles precisam ser os nossos objetivos, não que queiramos estar nos igualando a eles, mas que continuemos a obra que eles começaram. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, tantos mais que nós vemos aqui em nossa casa, que são exemplos, foram, são e o serão sempre, porque é uma ascendência, essa evolução nessas duas asas que todos nós precisamos e devemos desenvolver, acima de tudo, para o nosso próprio benefício. Disse o Cristo, é dando que se recebe. Então, quanto mais nós empreendermos o benefício em prol do meio, mais reverter-se-á em benefício a nosso favor. Ainda que não enxerguemos esses benefícios a priori, mas não somos eternos. O que é uma encarnação, diz André Luiz, para nós no Espírito da Luz por Chico Xavier, em relação à eternidade, as múltiplas que nós já tivemos e ainda as teremos. Então, nos preocupemos com o que nós estamos procurando empreender para a nossa própria melhoria. Não temais os que matam o corpo, que é perecível, mas que não podem matar a alma, que é eterna. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Mas existe um inferno? Será que o inferno não é a conscientização de que, quando passo para o mundo espiritual, por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico, ainda que saibamos que não existe morte e apenas um desenlace da matéria para com o espírito imortal, será que não é a consciência de que o que eu fiz durante toda a minha encarnação, seja meus 20, 30, 50 anos, 70, 80 anos, em prol do meu espírito imortal? E é esse o convite que todos nós precisamos fazer diariamente. O que isso há de me ser de benéfico para a minha eternidade? Porque o que é perecível fica ou desaparece na Terra, que é o Terra mesmo um dia, o planeta Terra, quando vai cumprir toda a sua funcionalidade no estágio dos reinos aí evolutivos dos seres humanos, desde o princípio inteligente estagiando no reino mineral até o hominal, para que atinja o seu estado de felizes e ditosos, o nosso querido planeta também ele há de deixar de existir. E tantos outros continuarão sendo criados para que façam a função da fonte criadora, que é Deus. Então, não nos esqueçamos que é isso que nós precisamos nos pautar para que nos melhoremos a cada dia que passa. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Quando nós estamos pensando, nós estamos construindo um entendimento. Nós poderemos concretizá-lo por meio dos nossos atos ou poderão ficar apenas no campo do pensamento. Se forem concretizados, serão bons o entendimento desse tema, coragem da fé.
Serão bons para mim, para os que estão ao meu redor, ou não trarão benefício nenhum? Pelo contrário, fará com que eu perca tempo e outras mais pessoas venham a perder tempo. Então, a partir do momento que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos pensar, nós podemos fazer com que, não julgando ou pré-julgando o meio, as situações que ocorrem negativas, o momento agudo ao qual nós estamos no planeta Terra, mas fazendo com que nós possamos ser os artífices, os construtores dessa modificação que todos nós esperamos para com a essência Gaia, que é o planeta Terra, que o façamos, que abranjamos, que expandamos essa consciência que aqui a missão vem nos convidar a fazer em nosso dia a dia, porque isso é inviolável, isso é intransferível, isso nós levaremos para a nossa eternidade, a nossa conscientização pelas atividades que nós estaremos empreendendo por meio do livre-arbítrio. Na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte entendimento ainda dentro desse slide, que é: no homem só há uma coisa pela qual ele goza de absoluta liberdade, a de pensar. Ninguém pode proibir-nos de pensar. Então, que refinemos, que possamos lapidar os nossos pensamentos no objetivo de que eles sejam úteis ao meio, que nós construamos o mundo de regeneração, como diz Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, o que importa, o importante é que façamos a nossa parte enquanto encarnados estamos. Também disse o Cristo: reconciliai-vos com seus adversários enquanto caminhais com eles. Mas não precisam ser seus adversários do passado, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que não querem que nós evoluamos, porque elas com preguiça não querem empreender a reforma íntima para suas vidas. Mas nós devemos nos preocupar com isso se estivermos com uma conscientização tranquila de que, ainda que eu tenha errado hoje ou ontem, mas que no amanhã eu possa refletir e fazer com que eu conserte isso, e por que não duplicar a minha ação benéfica em prol de mim e do meio, que eu o faça. Então, é inalienável, é inviolável essa consciência que todos nós podemos construir, e a 833 do Livro dos Espíritos nos dá esse embasamento, que é praticamente as 1018 ou 1019 perguntas, que, a depender do tradutor, essa obra vem nos auxiliar em vários aspectos para que consigamos dar uma continuidade benéfica em nossas programações reencarnatórias. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor do próximo. Quem aqui sabe, entre nós, todos nós irmãos, os desencarnados, será que no campo intelectual, como no campo moral, alguém aqui consegue se igualar em evolução? Não, muito pelo contrário. Cada um tem a sua evolução. Não só em relação a comparações dos reinos anteriores que nós passamos, mineral, vegetal e animal, mas também no campo nominal. Então, por que nós podemos querer pré-julgar um irmão que ainda não pensa como nós? Ou ainda querer impor algo, ainda que estejamos certos, para que ele empreenda a sua reforma íntima? Tudo é ao seu tempo, então precisamos respeitar e temos que proporcionar ferramentas para que essas pessoas possam um dia também procurar despertar como nós estamos procurando despertar. Não é que já somos despertos, mas estamos procurando despertar, avaliando o mínimo que nós fazemos de bom para com o todo e avaliando os nossos erros, que são ali intrínsecos desde reencarnações pretéritas. Então, tendo essa consciência, a gente procura se melhorar. Agora, se nós terceirizamos ou postergamos isso para o futuro, como que nós poderemos ter a chance de voltar para um mundo de regeneração que os espíritos de luz dizem que concretizar-se-á em o planeta Terra nas próximas décadas, nos próximos séculos? É o desafio diário que a cada um de nós tem que ser feito em nossa consciência, como diz aqui, é inviolável. Então, utilizemos de forma positiva essa inviolabilidade da nossa conscientização, do nosso pensar em prol de nós mesmos, como também de nossos semelhantes. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e o de adorar a Deus como o entenda. Será que existem pessoas que, diga-se de passagem, podem não ter nenhum vínculo com alguma proposta, algum dogma religioso, mas que sejam pessoas boas, que cumprem com as suas obrigações diárias na sua família, no ambiente profissional, estendem as mãos para um irmão que está em dificuldade e vem ao seu portão pedindo um alimento, pedindo um trocado, pedindo algo que supra a sua necessidade primária, a qual aquele momento ele está precisando utilizar-se, e ele o faça. Será que essa pessoa, ela
tem algo de diferente? Ou será que nós podemos nos colocar acima dela? Então vejamos que o que é primário em nossas vidas, em nossas reencarnações atuais? É sermos bons. Se nós não conhecêssemos o Espiritismo desde 1857 e ficássemos apenas e tão somente com tudo que o Cristo nos ensinou e praticou acima de tudo, já não conseguiríamos alçar voos maiores? Sim, conseguiríamos. Então, por isso que nós temos que não pré-julgar essas crenças a qual nós estamos trazendo aqui sobre atentar, dizer quem é melhor ou pior, ou até mesmo no sentido de que nos imporamos no sentido de achar que a nossa doutrina precisa ser por esses irmãos e irmãs ali adquiridas para que eles se melhorem. Não, não é dessa forma que nós conseguiremos não só modificar as pessoas, como também modificar o mundo, que é a construção que nós estamos fazendo aqui desde o início dessa manhã. Respeitemos-as e façamos com que, quanto mais nós pudermos interagir com essas pessoas, que o façamos, independentemente de opção dogmática. E se são ateus ou não, que nutramos o que a pessoa venha nutrir também com o seu coração bom, que ele está construindo a cada dia, que nós também provavelmente conseguiremos conquistar, desde que nos esforcemos para tanto. E na pergunta 834, dando continuidade em O Livro dos Espíritos, vejamos que nós estamos fazendo esse entrelaçamento entre algumas explicações e dando o embasamento da codificação kardeciana. Então, nessa sequência da pergunta 834, nós vemos que o homem é responsável pelo seu pensamento. Sim, somente Deus pode condená-lo ou absolvê-lo, segundo a sua justiça. Não que Deus venha a nos condenar. E isso está inserido sobre a liberdade de pensar. Deus não vai nos condenar, mas nós precisamos... O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, disse o Cristo. Então, tudo o que nós fizemos, nós precisamos reparar. Tanto no lado ruim como no lado bom. Se for bom, melhor ainda, que teremos outras oportunidades de ação para com o meio, porque é isso que os espíritos de luz esperam de nós, para que adquiramos cada vez mais a conscientização que mais eu preciso fazer, mais as pessoas precisam se espelhar pelos meus atos e não pelo meu texto decorado, e não pelo meu falar, pelo meu tentar impor-se em prol dos que estejam ao meu redor, de alguma forma, seja na exposição, seja numa conversa ali, num diálogo fraterno. Não. Vamos fazer com que os nossos exemplos sejam ali a válvula motriz para que as pessoas digam: se ele está fazendo isso, por que eu não posso fazer para o meu próprio benefício? E se eu fizer, será que a minha vida vai melhorar no campo psíquico, no campo material, no campo consciencial de que eu sou um ser integrante do meio e que preciso interagir com o meio, amando todos os princípios que estão nos reinos anteriores, como o nosso, que é o hominal? Então esse é o convite que nós temos que nos fazer a cada dia que passa. Constrangemos a atos exteriores semelhantes aos nossos, é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, ou seja, o que é importante, o exterior ou o interior, o que está intrínseco em nossas almas, mais às aparências do que à convicção. Então, não nos preocupemos com o que é exterior, e sim com o que é o interior, de baixo para cima e de dentro para fora, colocando em prol do meio tudo o que nós podemos fazer em prol de nossos semelhantes, fazendo com que esses atos exteriores ou algumas apresentações que normalmente nós vemos e precisam de holofotes para serem apresentadas, não nos preocupemos, porque a paga já foi feita, disse o Cristo. O seu pagamento já está sendo feito, já foi, porque você está mostrando para o mundo o que você está fazendo. Mas e os atos, as escondidas no anonimato, para que você sinta o prazer de interagir para com o meio de uma forma positiva, e não se preocupando se existe alguém olhando ou gravando algo que você esteja fazendo em prol de alguém ou um grupo de pessoas. Então vejamos que tem que ter aí essa nossa consciência de que não nos preocupemos com os atos exteriores, e sim com os interiores, que são os eternos. É a proposta desse tema Coragem da Fé. Na pergunta 836, de O Livro dos Espíritos, nós temos: o homem não tem o direito de se opor à liberdade de consciência, assim como à liberdade de pensar. Sim, não pode opor-se a essa liberdade de conscientização, de pensar, de colocar aquilo em prol do meio. O que você está pensando, você precisa contextualizar, porque dificilmente nós pensamos em algo e fica só no pensamento. Não, nós queremos fazer, porque esse pensamento ou está nos beneficiando já a priori, ou está
promovendo o benefício do meio, que é quando nós nos vinculamos a uma proposta maior dentro da codificação kardeciana, sempre procurando o próximo para que nós recebamos em benefício do que nós estejamos empreendendo. Então vejamos que é importantíssimo essa conscientização dessa liberdade e que não violemos absolutamente a liberdade de ninguém, tampouco venhamos a menosprezar as opiniões, as sugestões que são empreendidas com as melhorias dos trabalhos em todos os aspectos, não só no campo espiritual, mas no campo profissional, no campo de nossas residências, que sim, ali também é um desafio muito grande que nós precisamos enfrentar, porque a partir do momento que estudamos a doutrina dos espíritos, nós temos a consciência de que os nossos que estão ali nas quatro paredes normalmente são ali arestas do passado que ficaram ali não aparadas e que agora nós precisamos amar, nós precisamos fazer com que eles sejam felizes para que nós sejamos também. Vejamos o desafio do campo familiar, que é o dificílimo. Quem de nós não tem, em menor, mediano ou maior grau, uma dificuldade dentro dos nossos lares, em alguma característica que faz com que, muitas vezes, nos desafie a exercitar a paciência. Lição essa também trazida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que essa liberdade seja já empreendida antes de nós sairmos de nossos lares, porque é isso, repito, que os nossos mentores individuais esperam de nós para que nos melhoremos e alcemos voos maiores. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas, ou seja, fazer hipócritas no sentido falso, de uma situação ali que não é verdadeira, que faz com que a pessoa não seja um espelho, um elo da sua melhoria, como também na melhoria do meio. Por isso que não devemos abjurar, não devemos forçar as pessoas a nada. É isso que todas as exposições evangélicas nas casas espíritas procuram desenvolver, empreender, ofertar ao meio, aos assistidos das duas dimensões da vida, da material como também da espiritual, de que é a própria pessoa que precisa se predispor a se melhorar. As ferramentas são dadas, mas elas precisam agarrar essas ferramentas, elas precisam ter uma objetividade nas suas transformações, e não apenas para agradar fulano, ciclano ou beltrano, não. Agradar-se, ter a certeza de que fazendo algo um pouquinho a mais do que ela já esteja empreendendo ou que ela não estava fazendo, vai fazer benefício para ela mesma. Porque olha a importância da conscientização de que somos seres eternos e já viajantes de reencarnações anteriores. Quando nós estamos procurando nos melhorar, nós não só estamos aparando as arestas do passado, como no presente construindo situações futuras que serão benéficas a nós mesmos, por meio de nossas ações, e não por terceirizarmos, tampouco postergarmos algo que não pode ser postergado. Vejamos Chico Xavier em seus 92 anos de vida física. Trabalhava de domingo em domingo. Quantas horas atravessava as madrugadas e precisava ter o bom ânimo de atender as pessoas que, em sua maioria, ele não conhecia, que vinha de diversos estados, outros países. Então, ele não é um exemplo para nós. Não que nós queiramos nos comparar a ele, porque nem conseguiríamos para tanto, mas que o mínimo que ele pôde nos ensinar em cada uma das suas atividades, que as façamos, porque nós temos condições. E disse o Cristo também, sempre tragamos o Cristo. Vós sois deuses, vós podeis fazer isso e muito mais em relação ao que estáis a fazer nesse momento, ou que almeja fazer, porque quantas vezes também nós estamos com vontade de nos transformar, de fazer algo, mas nós ficamos ali meio calados, vergonhosos, achando que algo ou alguém vai falar algo que seja prejudicial e isso venha a deixar-nos tristes e nós desistamos de algo que nós gostaríamos de fazer. Então não nos preocupemos com isso, tenhamos apenas a consciência de que tudo o que eu fizer é bom do meu presente, aparando as arestas do passado e procurando construir o futuro por esses atos benéficos do presente. Na pergunta 837 temos, de O Livro dos Espíritos ainda, o resultado da oposição à liberdade de consciência faz os homens hipócritas, que vai em encontro do entendimento anterior. Então, que não façamos essa oposição, que opomos sim a nós mesmos sobre o que nós não estamos fazendo, já que aqui nós recebemos o pão material
que é a construção intelectual, uma das asas da evolução, e o pão espiritual, o tratamento para as nossas reenergizações, para que, em saindo daqui mais reenergizados, nós interajamos com o meio, alavancando a outra asa da evolução, que é a moral. Então, olha a importância das atividades espíritas nas casas. São os dois pães que nós precisamos para a nossa evolução. O pão material como o pão espiritual. Mas entendendo que, saindo do portão para fora, o que eu farei com esse pão espiritual e pão material que eu recebo toda semana nas casas espíritas? É um grande convite a cada um de nós, sem exceção. É um abuso da força material que não prova a verdade. Pergunta 838. Toda crença é respeitável quando sincera e conduz à prática do bem. São condenáveis as que conduzem ao mal, que é o que nós acompanhamos aí nos séculos anteriores. Época da Inquisição, as cruzadas, que quanto sangue não se derramou em prol de Deus, de Jesus. Foi o intelecto que estava mais avançado ou a moral? Com certeza o intelecto. E todos nós aqui estamos reencarnados nesse momento agudo da humanidade, com as catástrofes que são naturais, com as situações que fazem com que, muitas vezes, ao ligarmos a televisão, ou até mesmo o rádio, ou as redes sociais, a internet, a depender do que nós estejamos colhendo com os nossos olhos, nós já saímos para o ambiente de trabalho logo cedo de nossa casa, já contaminados com energias negativas. E aí, como que há de ser o nosso dia? Até isso nós precisamos nos lapidar em relação do que nós estamos trazendo para dentro do nosso espírito imortal. Por que não ouvir uma música agradável logo cedo, frequência em hertz, como também músicas eruditas, como músicas de Ave Maria, que aqui nós temos 24 horas nos 7 dias da semana em nossa casa, trazendo a espiritualidade maior para o nosso lado, para que tenhamos um bom dia interagindo com o meio, aos nossos colegas de trabalho, quando tivermos que chegar à noite em casa, com os nossos familiares, ou nas atividades assistenciais a qual estejamos engajados. É um desafio diário, mas todos nós podemos, sobre essa oportunidade de que sejamos sinceros em nossos objetivos individuais. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade é sempre a verdade. Muitas vezes, a verdade dói, porque nós nos incomodamos com algo que nós fizemos que não era para ter sido feito. Nós nos cobramos disso. Quantas vezes não acontece isso conosco? Mas é a verdade. Então, com essa verdade, que ela não pode ser modificada e ela é intransferível, é isso que nós precisamos raciocinar. Então, que façamos com que, tendo essa verdade diariamente conosco, nós as trabalhemos a cada dia que passa em nosso benefício. A 839 do Livro dos Espíritos nós vemos: escandalizar com a crença de outrem é falta de caridade e um atentado contra a liberdade de consciência. Então, que não escandalizemos, não prejulguemos, não falemos mal do nosso próximo, não pensemos mal, porque o pensar também é um ato. Não nos esqueçamos. Pensou, emitiu algo que já está se concretizando no campo da quarta dimensão, que é a espiritual. Então, que tenhamos pensamentos benéficos em nosso próprio benefício, em benefício das pessoas, não prejulgando e fazendo com que o meio, a cada dia que passa, para que assim, construindo a psicosfera adequada do mundo de regeneração, essas psicosferas negativas, elas vão se diminuindo, vão se dissipando e as boas vão aumentando. E assim, bolhas de nova terra em cada canto do nosso planeta Terra, nós expandamos para que, de forma natural, e nas próximas décadas, perceberemos que, sim, estamos sendo os artífices, os construtores do mundo de regeneração. Nas mínimas ações que Deus, Jesus, Maria de Nazaré, os nossos mentores individuais, esperam de nós. Disse o Chico que o Cristo vindo espera que façamos situações enormes que fogem ao nosso alçada. Não, que trabalhemos apenas com o que nos cabe trabalhar para o nosso próprio benefício em prol do meio, por espelho de nossas boas ações. Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz na inteligência. Existe uma multidão de irmãos espirituais que nos acompanham 24 horas por dia quando estamos em estado de vigília, como também quando estamos desdobrados no mundo espiritual, enquanto o corpo físico repousa para se reenergizar e encarar uma nova oportunidade reencarnatória no dia posterior. Então, conscientes de que existe uma multidão a todo momento acompanhando
pensamento como em atos que nós estamos ali concretizando. Tenhamos esse cuidado e essa inteligência não venha a nos desvirtuar. Então, o que é verdadeiro há de se manter. O que é falso, uma hora há de cair por si mesmo. Já se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Dizem os espíritos que quando nós passamos para o mundo espiritual, apenas e tão somente a nossa consciência faz com que nós averiguemos todo o nosso período encarnatório físico, a qual nós acabamos de deixar no planeta Terra em uma das muitas moradas da casa do Pai. Então, temos que nos preocupar então com a nossa consciência do que nós estamos fazendo de bom, ou fazendo de ruim, ou deixando de fazer de bom pelo mau emprego do tempo, ou pela ociosidade, ou pelo postergar achando que algo há de cair do céu e melhorar a vida de todos, e nós estejamos apenas, então, somente receptivos a essas benesses, sem construir um mundo melhor? Não, queridos irmãos, nunca há de acontecer isso no planeta Terra, como não acontece em qualquer outra das muitas moradas da casa do Pai. Todos nós, criados simples e ignorantes, precisamos nos construir, nos notificar, desde o reino mineral, como dito anteriormente, até o reino hominal. E, estando no reino hominal, progredindo nos estágios dos mundos. Primitivo, provas, expiações, regeneração, mundos felizes ou ditosos e celestes ou divinos. As 4 categorias dos mundos, que todos nós, sem exceção, iremos passar. Estamos prontificados a passarmos para o 3º nível, que é a regeneração. Vamos conseguir? Sim, que consigamos construir pelo nosso esforço diário, o empreendimento que cabe a cada um de nós fazer e não terceirizar para absolutamente ninguém. Na 840, de O Livro dos Espíritos, trazemos: podemos reprimir os atos das crenças capazes de causar perturbação, mas a crença íntima é inacessível. A sua crença interior, que ninguém vê, exteriormente falando. Se os espíritos estão vendo, que bom, que eles possam se transformar também, os que estejam em ignorância, em desequilíbrio, porque os que já estão embasados nos seus propósitos, ótimo, eles não precisam se espelhar em nós, nós precisamos trabalhar com os que estão ali nivelados a nós, ou que estão em estágio de ignorância, ou que possam estar empreendendo obsessões a encarnados como tem a outros desencarnados. É esse público nas 2 dimensões que nós precisamos trabalhar, por meio dos nossos atos assertivos, por meio do lapidar da nossa reforma íntima, que precisa ser, a cada dia que passa, empreendida por cada um de nós, não terceirizando tampouco, postergando para o futuro. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. Agora vejamos que existe perseguição em um mundo de regeneração, felizes ou ditoso, celeste ou divino, que são os próximos níveis que nós atingiremos, ainda que demorem milênios, inerentes de mundos ainda que estão aquém de uma evolução moral. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, estamos no estágio final de provas e expiações. Então, que possamos deixar que essas perseguições fiquem com os estágios a qual nós já passamos, passado. O presente seja a construção de algo melhor. Não nos preocupamos mais e não nos preocupando mais com essas perseguições que foram do passado, ainda que muitas existam de forma direta ou indireta em alguns campos de ação, que não liguemos para isso e façamos exatamente o oposto e não nos contaminemos com essas perseguições, que são esses seres que não só não querem evoluir, como tampouco querem que a psicosfera física do planeta evolua, e como também os seres integrantes, reencarnantes, também venham evoluir. Mas disse o Cristo, a cada um conforme as suas obras. Por isso que não existe castigo, existe sim a colheita. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E na pergunta 841 nós temos: podemos tentar, respeitando a liberdade, evitar que doutrinas perniciosas se propaguem, mas a convicção não se impõe. Vem ao encontro desse comentário a qual nós acabamos de fazer. A grande agitação dos seus inimigos é proporcional ao temor que ela lhe inspira. Nós precisamos então nos preocupar com esse temor, com que esses irmãos que um dia também serão Cristos planetários, que serão co-criadores, que atingirão a sua perfeição relativa e não absoluta, porque a absoluta apenas então somente a fonte criadora, que é Deus, o tem. Será que esses que nós chamamos de ignorantes inimigos, nós devemos nos preocupar com as suas agitações, empreendendo situações ou procurando empreender algo em nosso
prejuízo a qual nós estejamos no pensamento ou em nossos atos, tudo vai depender do nosso equilíbrio espiritual, do que nós estamos fazendo para o meio, do que a partir do momento que eu acordei, logo cedo eu fiz a minha oração, pedindo para que os meus mentores estejam comigo durante todo o dia e que eu saiba interagir com os que estejam em situações diferentes, porque sim, todo momento nós teremos, cada cabeça é um mundo, e alguns poderiam estar em desequilíbrios, e vão nos tentar, vão fazer de tudo para que nós nos desequilibremos. Precisamos estar receptivos a isso? Se estivermos empreendendo a reforma íntima, se estivermos procurando nos melhorar, se estivermos absorvendo o pão material dessa casa, como também o pão espiritual que daqui nós levamos semanalmente, eles não nos atingirão. Tudo é frequência vibratória. Se eles estiverem lá embaixo, nós estaremos numa horizontal. Poderíamos estar numa diagonal, melhor ainda, para cima. Esse é o nosso objetivo da reforma íntima. Então, que não nos preocupemos com eles, e sim sobre o que nós estamos precisando fazer no nosso dia a dia, porque ninguém sabe quando há de acontecer o apagar das luzes que nós dizemos aqui no plano material, que é a volta do espírito para o mundo espiritual, com o desenlace do corpo físico pelo rompimento do líame, do cordão fluídico ou cordão prateado, que é o que liga o espírito para com o corpo material, e não mais temos aquele corpo, e um dia sim o teremos outros para nosso lapidar, a nossa evolução, tanto no campo material como também no campo espiritual. Tal a razão porque o cristianismo não era aceito outrora, e porque o espiritismo ainda não o é hoje por algumas pessoas e religiões, e até mesmo pela ciência em sua integralidade. A ciência já nos aceita em todos os princípios como consolador prometido pelo Cristo, que ele disse que rogaria ao Pai no passado, há cerca de 20 séculos atrás, que viesse à humanidade a partir de 18 de abril de 1857. Não, eles também não nos aceitam em sua integralidade, mas tudo vem ao seu tempo. Haverão de aceitar-nos, não por imposição, mas sim pela consequência natural da evolução, que os que estão vindo de fora aqui estão nos ajudando como irmãos experientes maiores, como professores, e nós, como alunos, que os saibamos nos comportar, aprender e interagir com esses ensinamentos que serão benéficos, muito benéficos a cada um de nós. Na 842 nós temos: a doutrina que mais se aproxima da verdade é a que mais os homens de bem faz os homens de bem e menos hipócritas vier a fazer. A nossa reforma íntima, independentemente de dogma religioso. Passou o tempo das perseguições sangrentas. É exato, contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-no até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. É o desafio a qual nós estamos sempre, que vem ao encontro do que já estamos desenvolvendo junto aos irmãos e irmãs da reforma íntima. Toda vez que alguém quiser se melhorar, os que não querem farão de tudo para que esse ou mais seres não venham, mas cabe a cada um de nós saber o que nós queremos para as nossas vidas. Empreender na reforma íntima, sabendo que nós temos que desenvolver em prol do meio, o que nós pensamos e o que nós podemos fazer para nos superar a cada dia que passa. E hoje nós temos aqui o exemplo presencial do nobre Vitor, que está nos mostrando que a superação, sim, é possível em todos os estágios do nosso reino hominal. Basta que nos propusermos a fazer algo em nosso próprio benefício, porque tudo que nós fizermos estará primariamente sendo benéfico a nós mesmos, mas interagindo também para com o meio. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se as necessidades materiais, tirando-lhe-se o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Muitas vezes é importante que nós saibamos também, queridos irmãos e irmãs, que nas nossas programações reencarnatórias, não só já saberíamos o que nós passaríamos no momento agudo ao qual o planeta Terra está passando na sua estrutura física, como também na estrutura magnética, espiritual, energética, mas também os desafios interiores e individuais que nós passaríamos, seja no campo financeiro, seja no campo da restrição do nosso corpo físico, seja no campo da nossa intelectualidade. Então, conscientes disso, saibamos que essas desuniões, que essas lamentares, que essa não vontade de superar os seus desafios, que elas não venham a nos contaminar. E, acima de tudo, tenhamos a certeza de que é o encontro que nós queremos deixar e que cada um dos queridos irmãos, todos nós aqui nas duas dimensões, levemos desse tema de hoje, coragem da fé, entrelaçado ao capítulo 24, capítulo 28 e a coletânea de preces
sobre o perdão, para que perdoemos a todos com essa coragem, com essa nossa fé que faz com que nós as construamos a cada dia que passa, na nossa intimidade, na nossa simplicidade, porque é isso que far-nos-á pessoas melhores, é isso que transformará-nos-á em seres espelhos para com os mundos, a qual cada cabeça é interagente a cada um das atividades que nós passamos em nosso dia a dia. Então, é esse o convite desse tema. Coragem, queridos irmãos e irmãs. Construamos essa fé desde quando nós estamos saindo de casa, contagiando as pessoas a qual nós estamos interagindo, para que quando saiamos, no trânsito, no ambiente profissional e à noite, voltando aos nossos familiares ou nas atividades a qual estejamos engajados, estaremos dizendo para nós, como disse Santo Agostinho em um trecho da resposta da pergunta de O Livro dos Espíritos 919, letra A. Alguém tem algo a dizer negativamente do que eu fiz durante todo o meu dia? Santo Agostinho nos convida, nesse trecho dessa resposta, a fazermos essa consciência quando colocarmos a cabeça no nosso travesseiro. Então, quero também deixar esse convite de Santo Agostinho. Quem tiver acesso e queira ler a toda a pergunta e resposta da 919A, isso mostrar-nos-á que ele foi o exemplo que tudo que nós fizemos em conscientização do que foi o nosso dia, no dia posterior, nós poderemos trabalhar de forma mais assertiva, reparando o que nós fizemos de ruim ou deixamos de fazer de bom e ampliando, potencializando cada vez mais o que nós temos de forma intrínseca para o extrínseco, para o meio, sempre de baixo para cima e de dentro para fora. Então, assim, vamos convidando a todos os queridos irmãos e irmãs que se sentirem à vontade para que possamos, na sequência, com essa energização, que nós já agradecemos aos queridos irmãos espirituais que nos proporcionaram, já nos encaminhando para o término dessa primeira etapa da exposição evangélica, e na sequência recebamos o pão espiritual, como foi dito aqui em nossa exposição pelos queridos amigos espirituais, fazer com que, agradecendo que essa coragem esteja em cada dia que passa nos nossos corações eternos espirituais e não apenas no material, e que essa fé faça com que esse pão espiritual que estejamos recebendo aqui hoje seja espalhado a todos que venham ao nosso encontro nas duas dimensões da vida, para que todos eles empenhem-se a melhorar-se, e assim construiremos um mundo melhor para não somente nós, os nossos descendentes e descendentes, esses que nós ou poderemos ser, se mérito tivermos para voltar uma próxima encarnação no planeta Terra, em estágio inicial de regeneração. Sendo assim, então, que possamos, nessa próxima etapa, em agradecimento a tudo que nos foi passado e pelo irmão que está aqui nos agraciando com a sua pintura mediúnica, fazer com que todas as demais etapas do trabalho possam ocorrer da melhor forma possível a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.